Se já não bastasse ter perdido um caminhão de gol, entrega 2 gols de bandeja para a LDU. Parabéns, em São Paulo. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo começa as quartas de final da Libertadores perdendo fora de casa, 2-0 para a LDU, em um jogo que o resultado não mostra o que foi o jogo, porque o São Paulo foi muito superior à equipe de Quito, muito bem na marcação no começo do jogo, tendo mais a posse de bola, mas no começo tendo muita dificuldade em se encontrar no ataque, encaixar os passes, muito porque o meio de campo estava muito recuado. O Marcos Antônio, que era para ser o meio armador do São Paulo, estava jogando como um volante junto com o Pablo Maia e com o Bobadilla, e isso dificultava muito a transição, as jogadas do São Paulo acontecer, tanto que a maioria das jogadas, das tentativas de ataque do São Paulo eram em ligação direta da defesa para o ataque, mas a bola batia e voltava, porque o São Paulo, sem centroavante, não tinha um cara para brigar com a zaga, para disputar essa bola no alto. Que falta faz o Caleri, porque o ataque do São Paulo hoje, com o Luciano e com o Rigoni, era um ataque de mais movimentação, de velocidade. Só que por a bola não estar chegando neles, acabou que eles não foram tão participativos no jogo. Faltou trabalhar mais a bola no campo ofensivo e o Marcos Antônio encostar no Rigoni e no Luciano para jogadas de ataque do São Paulo começarem a acontecer. E esse jeito de jogar com 3 volantes foi o mesmo jeito que o Crespo jogou contra o Atlético Nacional no jogo de ida, onde o time se fechava muito bem na marcação, na defesa era muito forte, só que no ataque sofria muito para criar chances, porque o meio de campo não acontecia. E os alas, que poderiam ser uma válvula de escape, pouco participavam. O Cedric, a mesma coisa de sempre. E o Enzo acabou sendo pouco participativo, por não ser a característica dele, não ser um lateral tão ofensivo. Enquanto a LDU jogava pelos lados do campo e buscando sempre a bola enfiada para seus atacantes, ainda bem que a zaga do São Paulo estava conseguindo afastar o perigo, pelo menos até os 14 minutos. Porque o zagueiro da LDU, que agora eu não lembro o nome dele, na edição eu coloco, foi levando a bola livre, com espaço, nenhum jogador do São Paulo foi pressionar, foi dar combate. Ele dá um lançamento na medida para o Ramírez infiltrar, receber na área, livre, fazer o gol, porque o Cedric estava marcando o Gasparzinho, o Mundial do Palmeiras, no lance. Ele deixou um buraco na marcação do São Paulo e falou pro Ramírez: vai lá, filho, infiltra e faz o gol. E foi o que ele fez. E é impressionante, porque o time do São Paulo estava com 3 zagueiros, 3 volantes, mas dá um vacilo desse na defesa, ninguém dá combate, ninguém marca. Um time que até aquele momento não tinha levado perigo nenhum para o time do São Paulo. Isso que é o foda. Isso que você fica pensando, é uma piada. Não, é só o São Paulo mais uma vez vacilando e tomando um gol bobo. Era só dar uma chegada no zagueiro, que dava para armar o contra-ataque e quem sabe fazer o gol. Mas o time só quis assistir o lance. Depois que tomou o gol, o São Paulo se perdeu um pouco no jogo, começou a errar muitos passes, estava tendo ainda mais dificuldade em levar perigo para a LDU. Ainda bem que eles não aproveitaram esse mau momento do São Paulo no jogo, que depois até se reencontrou, começou a trabalhar mais a bola, só que ainda com muita dificuldade. No segundo tempo, o São Paulo amassou a LDU. Todo o volume de jogo, a pressão que não teve no primeiro tempo, sobrou no segundo.
muito porque o Marcos Antônio começou a jogar mais adiantado, se aproximando dos atacantes, e o time começou a se movimentar bem lá no ataque. E com a entrada do Mailton no lugar do Cedric, que começou a ser uma boa opção pela direita de ataque do São Paulo. E aí começou o festival, o caminhão de gol perdido do São Paulo. Porque, cara, foram várias chances perdidas. Muitas com o Luciano, Rigoni, Pablo Maia, Mailton, Marcos Antônio, com o Ferreirinha, que entrou muito bem no jogo, indo para cima, encarando a marcação, junto com o Luciano. O Ferreirinha teve as melhores chances do São Paulo no jogo, e isso tudo com o Ferreirinha mal, sentindo a altitude de Quito. E aí fica a minha pergunta: já pensou se ele não tivesse sentindo nada? Rapaz, o moleque ia voar, ia ser 5 gols e Neto com tanguinha. Mas apesar de tudo isso, a bola não queria entrar no gol da LDU. E se estava difícil para o São Paulo fazer o primeiro gol na LDU, foi fácil para eles fazerem o segundo na gente. Aos 32, aproveitando mais um vacilo do São Paulo, dessa vez com o Ferrarese tocando na fogueira para o Pablo Maia, o time da LDU rouba a bola, pressiona e ela sobra para o Estrada fuzilar para o gol. E isso porque foi o primeiro chute deles no segundo tempo. Eles quase passaram o segundo tempo todo sem dar um chute no gol. Mas aí, quando tiveram a chance, aproveitaram, fazendo 2-0 para a LDU. E puta que pariu, por que não joga sério? O São Paulo buscando o empate, melhor no jogo, os caras querem dar sopa pro azar, quer sair jogando bonito, ainda mais no meio, pelo meio, é pedir para tomar gol dos caras. E olha que a classificação poderia ter sido perdida de vez logo em seguida, porque o Arboleda disputa o lance e acaba caindo contra o Estrada, se eu não me engano. Ainda bem que o Rafael salvou o São Paulo de tomar um terceiro gol e está praticamente eliminado. Esse 2-0 da LDU definiu o jogo e deu ao São Paulo sua primeira derrota nessa Libertadores, encerrando uma invencibilidade de 17 jogos do Tricolor na Liberta. E foi uma derrota doída, todas as derrotas são doídas, mas essa é um pouco pior pelo jeito que foi, por o São Paulo ser muito superior à LDU, mesmo jogando fora de casa. Um time do São Paulo soube se controlar o jogo, adotando a mesma estratégia que o Crespo teve no jogo de ida contra o Atlético Nacional, como eu disse antes, e movimentando, trocando passes, fazendo a bola girar. Mas acabou que, por o time ter jogado muito recuado no primeiro tempo, no segundo ter faltado sorte nas finalizações e no jogo todo ter faltado atenção em lances chaves, o São Paulo acabou perdendo esse jogo. E é como o Muricy dizia: a bola pune. E agora bora falar sobre cada um dos jogadores do São Paulo. O Rafael fez uma partida ok, não foi tão exigido. Nos gols não teve culpa, o resto do time acabou deixando ele vendido nos lances e evitou um terceiro gol que poderia definir a nossa eliminação. 3-0 seria muito difícil de reverter. O Ferrarese, uma partida ok, não teve tanto trabalho na marcação, deu aquela vacilada em tocar a bola para o Pablo Maia na fogueira, poderia ter jogado simples, ter metido um bicão lá para frente, quem sabe. Arboleda, voltando de lesão, fez uma partida tranquila, não teve trabalho. O Alan Franco, outra boa partida. A LDU não se criou com ele
de novo, muito bem na marcação e boa saída de bola. O Cedric, outra partida horrível, sem novidade. E o primeiro gol da LDU saiu num erro de marcação dele. Ele não marcou quem ele devia. E para ajudar ainda mais o Cedric, o Crespo, na coletiva depois do jogo, fala que ele estava com diarreia, ele jogou no sacrifício. E agora isso explica por que ele estava jogando uma merda. E será que em outros jogos ele não tá com diarreia também? Porque não é possível jogar tão mal assim. De verdade, com todo respeito ao Cedric. Só não vai ser o ruim de serviço hoje, porque tem outro que decepcionou mais. O Bobadilla correu bastante no jogo, mas não conseguiu desempenhar um papel ofensivo como em outros jogos. Na marcação fez uma boa partida. O Pablo Maia estava fazendo um jogo muito bom, só que acabou vacilando num lance decisivo, que não pode acontecer isso. Naquele lance não tinha que inventar a moda de sair jogando pelo meio, tinha que soltar a bola rápido, ou na dúvida se está sendo pressionado, mete o bicão. É melhor perder a bola lá na frente do que perto da área, porque a gente viu o que aconteceu. O Marcos Antônio demorou para se encontrar no jogo, mas quando se encontrou, jogou muito bem, sendo o armador do time, buscando a jogada com os atacantes, se movimentando, arriscando o chute de longe. Pena que demorou para entrar no jogo. O Enzo Dias, uma partida ok. Na defesa, assim como a maioria, não teve trabalho, apesar de alguns erros bizonhos, volto a falar. E no ataque não foi tão participativo. O Rigoni se movimentou bem, mas acabou sofrendo pela bola não chegar tanto, pelo time estar recuado. Mas quando a bola começou a chegar, ele foi participativo, teve suas chances, assim como muitos outros. Faltou sorte. O Luciano hoje foi muito abaixo, cara. No primeiro tempo ele só andou, a gente não ouviu o nome do Luciano no primeiro tempo. No segundo melhorou, assim como todo o time, só que acabou perdendo muitos gols que poderiam ter feito diferença para o São Paulo. Ele mesmo reconheceu isso na entrevista depois que o jogo terminou. E as melhores chances, a maioria delas foram com o Luciano. Uma delas ele saiu cara a cara com um goleiro, só que chutou em cima do Vale. E acaba que hoje, por causa disso, o Luciano é o ruim de serviço, porque não conseguiu ser decisivo, não conseguiu ser o que a gente espera dele. Dos que entraram, o Mailton, que fez sua estreia no São Paulo, entrou muito bem, dando opção pela direita, indo para cima, mostrando personalidade, sendo muito bom nas cobranças de escanteio, quase fez um gol olímpico. E é bom ver que finalmente a gente tem uma opção na lateral direita, porque com o Cedric não tem jeito. É começo, é o primeiro jogo dele, mas o Mailton mostrou um bom futebol, e não querendo desfazer dele nem do Cedric, mas para jogar mais que o Cedric não precisa de muito. Espero que o São Paulo tenha acertado na contratação do Mailton. O Rodriguinho entrou e fez uma boa partida, se movimentando bem, indo para cima, mostrando a objetividade de sempre, só que não conseguiu ser tão decisivo como foi em outros jogos. O Ferreirinha, para mim, foi o melhor jogador do São Paulo ao lado do Marcos Antônio. Ele mudou o ataque do time quando entrou, tendo a velocidade, movimentação, driblando, encarando, indo para cima da marcação. Teve grandes chances de empatar o jogo para o São Paulo, quem sabe até virar. Só que acabou que faltou sorte para o nosso camisa 11, que eu volto a falar.
estava sentindo os efeitos da altitude, mas jogou muita bola, entrou e fez fumaça no jogo, colocou fogo no jogo. Uma pena que demorou para entrar no jogo e que no jogo de volta, sem altitude, o Ferreirinha mostre no mínimo esse bom futebol que ele mostrou hoje contra a LDU. O Crespo montou o time bem, não contava com erros individuais dos jogadores, isso é óbvio, e no segundo tempo não mostrou medo de colocar o time para frente para buscar esse empate, para buscar a virada. E a única crítica que eu tenho ao Crespo é que ele insistiu em alguns momentos em jogadores que não estavam bem no jogo, como é o caso do Luciano. Eu sei, o Luciano é um jogador de confiança do Crespo, mas hoje não estava bem. Não pode ficar refém de jogador. Naquele momento, o Luciano tinha que sair porque não estava entregando. E agora, no jogo de volta, no Morumbi, o São Paulo vai ter que suar para reverter esse resultado de 2-0, aonde vai ter que vencer por 3 gols de diferença para passar direto, ou 2 para levar o jogo para os pênaltis. É uma missão difícil para o São Paulo, mas não é impossível. Com o Morumbi lotado, apoiando o time, tenho certeza que essa classificação vai vir. Enquanto tiver 1% de chance, eu vou ter 99% de fé no time do São Paulo. Vamos em busca dessa classificação no Morumbi. Mas antes desse jogo de volta contra a LDU, o São Paulo enfrenta o Santos domingo na Vila Belmiro pelo Brasileirão. Vamos em busca dessa vitória no clássico para chegar com moral no jogo de volta. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vocês fazendo isso me ajudam muito, então bora me dar essa moral. Também comentem aí o que vocês acharam desse jogo horrível do São Paulo, se vocês acreditam na classificação no Morumbi, por mais difícil que ela seja. A gente tem que acreditar no time da fé. E o que vocês esperam para o jogo contra o Santos do Neymar? Será que a gente vai pescar um peixe no domingo? Vamos trocar uma ideia legal? Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto.